Paz do Senhor! Olha eu aqui, mais um vídeo, mais conhecimento para nós. Hoje eu quero estar falando sobre expiação. Que palavra é essa? Expiação. Vamos entender um pouquinho acerca de expiação? Qual o significado de expiação e qual a importância para a nossa vida? Antes eu peço, se inscreva no canal. Clique no sininho, ative todas as notificações e dê o seu joinha. Porque é muito importante o joinha, porque o YouTube distribui, ele considera como um vídeo bom. Então vamos lá. O livro de Levítico, nós vamos lá no Pentateuco, Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 17. Nós vamos falar sobre expiação. Vou pegar aqui o meu óculos. Abra aí, por gentileza, capítulo 17, o versículo 11. Nós vamos ler vários livros. O texto diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A primeira coisa que nós temos que compreender aqui é essa palavra expiação. Essa palavra expiação, vamos lá pro hebraico, né, que eu separei ali. Essa palavra expiação, que no seu significado original significa cobrir, kippurim. Então, essa palavra, ela vai nos dar uma conotação melhor acerca do que nós vamos falar aqui, tá? Porque se é um kippurim, conforme no hebraico que eu escrevi ali, eu vou deixar na tela depois, em hebraico, cobrir, se está se referindo à alma, se está se referindo a uma prática, então você observa que aquele sangue que era derramado pelo sacerdote, porque um animal, primeira coisa, o animal ele teria que ser morto, ele não poderia ter nenhum defeito físico para poder derramar o seu sangue. Depois de ser imolado, né, morto, o sangue era derramado, e aquele sangue ali, ele não tirava o pecado, ele não era tirado. A culpa permanecia sobre o pecador. Não era retirado, era só coberto. Então, a partir do momento que o sangue do inocente animal cobria, é como se Deus, lógico, entre aspas, não estivesse mais vendo. Só que tem um detalhe aqui, tá? Eu quero ler com vocês em Levítico 23, vamos lá. 23, versículo 26. Livro de Levítico 23, o versículo 26 e 27. Vamos entender aqui. Todos os dias haviam sacrifícios. Todos os dias haviam sacrifícios. Só que esse texto de Levítico 23, versículo 26 e 27, ele vai falar de um dia específico que é chamado o dia da expiação. Exatamente, o dia da expiação. Então, havia derramamento de sangue pelos pecados todo dia? Sim, mas havia o dia que era o dia da expiação, que eu quero ler aqui com vocês, Levítico 23, versículo 26, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então vamos entender. Havia expiação todos os dias? Sim. Então por que o dia da expiação especificamente? O dia da expiação, vamos dizer assim, que é
o dia onde seria o dia de lembrar e também de expiar e de cobrir todos os pecados que porventura tivessem passado sem nenhuma percepção, né, desapercebido. Então, os sacrifícios diários, eles existiam, mas o dia da expiação, ele deveria ser cumprido, tá? Aí a pergunta, por que matar um animal? Por que o derramamento de sangue? Esse sangue, ele apontava para o sangue que Jesus derramaria na cruz do Calvário. Aí eu separei vários textos aqui. Então, o sangue do animal, por isso que o animal tinha que ser sem defeito, puro, tá? Inocente, puro, que apontaria para o Jesus imaculado, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado e sem nenhum defeito. Então a gente já sabe que expiar era para cobrir o pecado, não tirar. Eu quero ler com vocês João, vamos lá, livro de João, capítulo 1, o versículo 29. Eu já sei até o que está escrito nele, mas eu quero acompanhar junto com vocês. Diz assim, no dia seguinte, João, que é o João agora Batista, o que batizava, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe aqui a expressão de João Batista. Ele vê Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Então, quem iria vir representando os animais que eram imolados nos sacrifícios do Antigo Testamento? Jesus. Então, aqueles cordeiros que eram mortos, que eram todos mortos, né, melhor dizendo, que eram mortos no Antigo Testamento, representava o cordeiro que viria para morrer por toda a humanidade. E aí não poderia ser um animal, tinha que ser um ser humano. Por isso que Jesus veio encarnado como o único homem sem pecado, como o único ser humano sem pecado, para morrer por toda a humanidade. Por isso que João Batista fala, eis o Cordeiro, olha, o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, que não iria cobrir nem expiar o pecado da humanidade, mas tirar o pecado. Vamos lá? Então vamos Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, pecou, tem uma recompensa. Qual o salário? A morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, quem pode perdoar pecados? Somente Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu, Ele que expiou os nossos pecados, Ele que veio como cordeiro em forma humana, derramou o sangue puro para perdoar as nossas ofensas. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou a nossa dívida como uma cédula, como um cheque, com o seu nome, com a sua dívida. Jesus rasgou, pagou pelo sangue. Então, ele retirou. Mas enquanto a pessoa não receber Jesus como Senhor e Salvador, ele continua sem essa vida eterna, mesmo a dívida já tendo sido paga. Então ele precisa se aproximar desse que pagou a dívida. Entendeu? Vamos lá continuar aqui. Vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. E o texto nos diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o primeiro homem, Adão, pelo seu pecado, a humanidade toda nasce em pecado, fica debaixo desse pecado. E no Antigo Testamento era só coberto pela matança e derramamento desse animal inocente. Mas agora, para ser vivificado,
somente em Cristo Jesus. Então Jesus, ele expiou as nossas culpas, ele veio como esse cordeiro, como esse sacrifício vivo para o quê? Nos perdoar. Quero ler carta aos Hebreus, vamos ler carta aos Efésios primeiro, capítulo 2, o versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por isso que obra não salva. Então nós dependemos, para sermos salvos, reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados e nos arrependermos. Nós precisamos nos arrepender, reconhecer Jesus como o único caminho para a vida eterna. Por quê? Porque aí ele arranca, ele tira, ele não vai cobrir. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário foi o quê? Definitiva, eficaz. Ele morreu definitivamente para o quê? Arrancar a culpa e o pecado meu e o seu. Mas nós só teremos acesso a essa dívida paga e essa vida eterna quando nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. São tantos textos que eu coloquei aqui, eu não quero deixar passar nenhum. Vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo, a partir do versículo 1, diz assim: porque tendo a lei, olha a lei do Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros, olha só, aquele sangue que matava do animalzinho para cobrir, expiar, era o que? Uma sombra dos bens futuros, do que viria. E não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ali ele, anualmente, todo ano, ele entrava, repetia os sacrifícios, tinha que repetir. Hoje, esse Cordeiro Jesus que morreu, derramou seu sangue, ele não precisa morrer toda vez, não. A morte dele foi definitiva, eficaz, única, para perdoar os nossos pecados. E aí diz assim: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui dessa repetição anualmente, de ano em ano, indo lá repetir a matança do animal, fazendo a comemoração do dia da expiação, justamente para quê? Para perdoar pecados, para cobrir, melhor dizendo, expiar pecados, cobrir pecados e não retirar os pecados. Eu quero ler Hebreus aqui também, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, hoje, tá? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por quê? Vou explicar. Porque no tempo do contexto do Antigo Testamento, só quem entrava no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, o propiciatório, a tampa, onde ali derramava o sangue dos novilhos, dos cordeiros, sem defeitos, somente o sacerdote entrava. E agora, o autor está dizendo que nós temos essa ousadia de entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus que já foi derramado por nós. E ele fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a carne de Jesus imolada, ali pregada naquela cruz, rasgou o véu de alto a baixo, quando ele expirou e ele falou, está consumado. Então, a partir daquele momento, o véu se abriu e disse para a humanidade, vocês agora têm um novo e vivo caminho, vocês têm acesso direto ao Pai,
a presença de Deus. E aí diz assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Já não precisamos mais daquele sumo sacerdote do Antigo Testamento, de ter que ir um ano, ir lá matar um animal, expiar, só cobrir. Não, hoje nós temos um sumo sacerdote que já tirou os nossos pecados. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então é exatamente isso que Jesus fez. Jesus retirou. O sangue dele não somente cobriu como os animais faziam no Antigo Testamento, né? Pela morte ali, através do sacerdote. Mas o sangue de Jesus, ele veio para tirar o nosso pecado. Então essa é a oportunidade que a humanidade hoje tem, de termos hoje esse expiador que Jesus já morreu, já abriu o véu, já nos deu o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, pode entrar, tem caminho livre, mas o caminho é pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pôde tirar o pecado de nós. Mas enquanto nós não reconhecermos as nossas falhas e não nos arrependermos e não recebermos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós continuaremos culpados, debaixo de uma culpa, mesmo a nossa dívida tendo sido paga. Então, o que é expiação? Expiação é cobrir, mas Jesus veio como verdadeiro expiador. Ele arrancou o pecado através da sua morte e do derramamento do seu sangue. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, clique no joinha, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor!